pessoal, tudo bem? Good morning, good afternoon, good evening. Professora Michelle aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês, seguindo o nosso conteúdo de verbos, tá? É um conteúdo extenso, por isso que tem essa quantidade de vídeos, mas não se esqueçam que nós estamos falando de 12 tempos verbais, então é normal ter uma sequência um pouquinho maior de vídeos, tá bom? Mas faltam só 2, a gente está caminhando já para a conclusão dessa temática, bom? Pessoal, vocês devem se lembrar que nós discutimos sobre presente e passado em 2 aspectos ou 2 variações, o simples e o contínuo. Presente e passado simples, presente e passado contínuo, né? Hoje nós vamos falar de perfeitos, que é ou variações do tempo perfeito, que é muito utilizado na língua inglesa, tá bom? Da mesma forma que na língua portuguesa nós temos 3 tipos de pretérito, o pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito, em inglês nós temos essas variações perfeitas, presente perfeito, passado perfeito e o futuro perfeito, tá bom? Vamos seguir o mesmo formato, né? Da gente ver primeiro o uso, para que eu utilizo como forma de diferenciar dos outros tempos verbais, depois a gente vê a estrutura e alguns exemplos para demonstração, tá bom? Então, nós usamos o presente perfeito toda vez que você quer falar de um evento que começou no passado e ele continua no presente, né? E é justamente por essa relação do presente com o presente que a gente tem, que nós temos essa nomenclatura de present perfect. Porque muitas vezes você está falando de uma ação que, apesar de ter começado no passado, ela tem relação com o momento atual, tá bom? Nós também usamos o present perfect para falar de um evento que foi concluído no passado, mas quando essa ação aconteceu, ou o tempo em que essa ação aconteceu especificamente, não é importante. Então, para mim, é irrelevante saber se eu pratiquei aquela ação ontem, anteontem, semana passada, não importa, tá bom? E isso é o grande diferencial do Simple Past. Vocês vão encontrar na internet vários vídeos que fazem comparação entre Simple Past e Present Perfect, ou exercícios que trabalham com essa diferenciação. Porque no inglês você pode usar tanto o Simple Past quanto o Present Perfect para falar de ações que iniciaram no passado. Só que tem a diferença dos usos. Lembra lá que eu falei para vocês no Simple Past? Que para você usar aqueles verbos no passado simples, você tem que saber quando a ação aconteceu. Eu disse que era muito importante vocês lembrarem disso. Então, por exemplo, eu assisti um filme ontem. I watched a movie yesterday. Então, eu sei exatamente quando aquela ação foi praticada. E, em virtude disso, você usa a variação simples. Se eu assisti o filme, mas eu não sei quando, aí você usa o present perfect, tá? Porque o importante é que a ação aconteceu e não necessariamente quando ela aconteceu, tá bom? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. He has lived in São Paulo for 2 years. Ele, ao pé da letra, ficaria. Ele tem vivido ou ele tem morado em São Paulo por 2 anos. Em português, a gente não usa essa locução do verbo ter mais o particípio do verbo principal. A gente normalmente usaria essa frase no presente. Ele vive em São Paulo por 2 anos. Por que que ele vive no presente? Porque é uma ação que, apesar dela ter iniciado no passado, ela ainda tem relação com o tempo atual. Então, ele começou a viver em São Paulo há 2 anos atrás, mas ele continua vivendo lá. Ele se mantém residente daquela mesma cidade ou daquele mesmo estado. Então, você consegue precisar esse aspecto temporal usando o presente, apesar de ser uma ação que iniciou no passado, tá bom? Por isso que a gente chama de presente perfeito, porque ele tem uma combinação de 2 informações. Ele tem um verbo auxiliar que está no presente e ele tem um verbo principal que está no particípio. Já já a gente vai falar sobre particípio de verbos. I have seen that movie many times. Então, eu tenho visto aquele filme muitas vezes. Quando eu assisti? Não importa, tá? A informação que é relevante é que aquele filme foi assistido repetidas vezes. Em português, nós diríamos, eu assisti, já é passado, aquele filme muitas vezes. Tá? Então, observa que em português, a gente não faz a tradução literal, né? Você não usa essa combinação do ter mais o particípio. A gente ou traduz no presente, se tem uma relação com o tempo atual, ou você traduz no passado, se é uma ação que já está concluída, ok?
Outro exemplo, he has already visited Vietnam. Então, eu tenho ele já visitou ou ele já tem visitado o Vietnã. Se fosse ao pé da letra, mas não faria muito sentido em português. Então, eu quero dizer que essa pessoa já praticou essa ação de visitar esse lugar. Quando? Não importa, não sei. Então, como eu não tenho esse marcador temporal, eu não preciso usar o Simple Past. Por isso, eu recorro ao Present Perfect, tá? Então, ação que contém relação com o presente ou ação que aconteceu no passado, já se concluiu, mas eu não sei quando, tá bom? Esses são os principais usos do presente perfeito. Aqui tem um exemplo de como que eu conjugo o presente perfeito, né? Como é que eu conjugo o verbo usando essa modalidade verbal. Então, frases afirmativas, mesmo formato. Começa pelo sujeito, tem um verbo auxiliar que é o has ou have, mais um verbo principal que está conjugado no particípio passado. Professor, o que é particípio passado? Aí vem lá do português. São aqueles verbos que em português terminam em ado, edo, ido. Para que a gente usa o verbo no particípio? Para indicar uma ação que já está concluída, tá? Jogado, brincado, dançado, viajado, vendido, são exemplos de verbos no particípio. Em inglês, o particípio do verbo é formado da mesma forma que a gente viu no passado, tá? Por isso que a gente segue essa ordem. Primeiro a gente vê o simples, depois o contínuo, depois o perfeito, porque um tem relação com o outro, tá? Então, quando eu tenho verbos regulares, a regra para criar o particípio é só acrescentar de, é de ou i é de. Mesma regrinha, se você tiver dúvida, volta lá no vídeo do Simple Past para você revisar, tá? É a mesma coisa. Então, lived, com um ed no final, é o verbo morar ou viver no particípio também. Além dele ser passado simples, ele também é particípio. Lived pode ser viveu, vivi, ou pode ser vivido ou morado, tá? Quando o verbo é irregular, lembra lá o que você faz? Vai para a tabela, tá? A diferença é que agora você vai olhar a terceira coluna da tabela dos verbos irregulares, tá? Antes você usava a coluna do meio, que era a coluna do passado simples. Agora, para você colocar o verbo no particípio, você usa a terceira coluna, tá bom? Então, aqui, eu tenho vivido, ou exemplo, I have worked here since 2018. Eu tenho trabalhado aqui desde 2018. Em português, nós diríamos, eu trabalho aqui desde 2018, porque a relação, a atividade ainda tem relação com o tempo atual. She has forgotten her backpack. Ela esqueceu a mochila dela, tá? E no caso dos verbos irregulares, como eu falei, a gente tem que usar a terceira coluna. Então, eu tenho aqui o verbo write, que é um verbo irregular. No passado, ele fica wrote. Escreveu, escrevi, tá? No passado. Se eu estiver falando no particípio, que é o escrito, porque ele é irregular, aí fica written, ao invés de wrote, que é o passado. Então, não tem ed, porque ele é irregular. Forgotten é o verbo forget, que é o verbo esquecer. Bom? Então, observa que na hora de fazer a construção da frase, eu preciso, primeiro, de um verbo auxiliar, que é o verbo have, que é o verbo ter, e depois o verbo principal no particípio passado. Qual é a conjugação do verbo ter em inglês, que é um verbo irregular? Have para todas as pessoas, com exceção da terceira pessoa do singular, que fica has, tá? H-A-S, que é o verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem e assim por diante. Para nós fazermos pergunta e negação, nós vamos seguir aquela mesma estrutura que a gente vem discutindo, que nós temos observado tanto no simples quanto no contínuo, seja presente ou passado, tá? Então, nós vamos precisar, na forma interrogativa, do verbo auxiliar primeiro e na forma negativa do não em inglês, que é o not, tá? Qual é o verbo auxiliar que nós usamos no perfeito? É o verbo ter, que é o have, que nas terceiras pessoas fica has, tá? Então, na forma interrogativa, eu começo pelo has ou have, que é o verbo auxiliar, depois vem o meu sujeito e depois vem o verbo principal no particípio passado. Esse PPP é verbo principal no particípio passado. Eu coloquei em português mesmo a abreviação porque fica mais fácil de vocês associarem, tá?
e, obviamente, ponto de interrogação no final da pergunta, tá? Porque é um questionamento. Então, exemplo. Has she lived in São Luís since 2016? Ela tem morado ou tem vivido em São Luís desde 2016? Em português eu diria, ela mora em São Luís desde 2016? Porque eu estou fazendo uma relação com uma ação que se iniciou no passado, 2016, mas ela continua naquele mesmo local. Então, em virtude disso, você usa essa variação, tá? O perfeito. Have you played guitar for 3 years? Você toca violão por 3 anos? Né? Então, fazendo uma pergunta do período que essa pessoa vem tocando, que ela vem praticando essa ação, que ela tem esse hábito, essa capacidade, essa habilidade. Have we been to Canada? Então, nós já estivemos no Canadá? De novo, é uma pergunta. Quando nós estivemos lá? Não importa. A questão é uma ação que aconteceu no passado, mas você não sabe quando, tá? Essa é uma característica do presente perfeito. E na forma negativa, a gente tem um sujeito, o verbo auxiliar, mais o não em inglês e o verbo no particípio, o verbo principal no particípio passado. Lembrando que o não em inglês sempre vem depois do verbo auxiliar, permitindo as contrações. Exemplo, people haven't traveled to Mars. As pessoas não viajaram para Marte. É uma ação que eu posso traduzir como passado. He hasn't watched that movie 10 times. Ele não assistiu aquele filme 10 vezes. They haven't studied for their test. Eles não estudaram para o teste deles, tá? Por que essas ações estão no presente perfeito e não no passado simples? Porque eu não tenho marcadores temporais. Porque são ações que se iniciaram no passado e têm relação com o presente, ok? E agora, para a gente caminhar para a outra variação do perfeito, nós vamos falar de passado, né? Do passado perfeito. Nós vimos o presente perfeito, agora vamos ver o passado perfeito. O uso, às vezes, dá um nozinho na cabeça, mas vamos lá. Lembra que no português tem 3 pretéritos, cada um deles você usa para uma circunstância, tá? Então, em inglês, o passado perfeito, ele serve para descrever uma ação concluída que aconteceu antes de uma outra ação no passado, tá? Já vou mostrar exemplo para vocês. Ou a gente também usa o passado perfeito para falar de situações passadas que não aconteceram, ou situações imaginárias, tá? Exemplo, before they arrived there, the game had finished. Então, antes deles chegarem lá, o jogo tinha terminado. Percebem a diferença? Então, são 2 ações no passado. Eles chegaram lá e o jogo tinha terminado. 2 ações aconteceram no passado. Uma ação estava terminada, que foi a questão do jogo ter terminado. O jogo está encerrado. Bom? When she called me, I had already taken the plane. Quando ela me ligou, eu já tinha pego o avião. É como se eu já tivesse embarcado. Então, de novo, 2 ações. Uma ação no passado, ela me ligou. A outra ação, que é a ação concluída, eu já tinha pego o voo. Observa que agora eu estou usando o verbo ter no passado. Tinha, tá? O jogo tinha terminado. Eu tinha pego o avião. We wish we hadn't eaten that much. Nós desejamos, né? Como se eu dissesse, nós queríamos que nós não tivéssemos comido tanto, tá? Então, não é uma ação que aconteceu, mas é uma situação imaginária, tá bom? Que nós não tivéssemos comido. Então, quando a gente fala do passado perfeito, nós continuamos falando de ações do passado, mas agora nós temos uma ação ao mesmo tempo de outra ação, tá? Estrutura, mesma coisa. Frase afirmativa começa pelo sujeito, vem o meu verbo auxiliar, que agora é o verbo ter no passado, e o verbo principal no particípio passado. A estrutura continua a mesma. A única coisinha que mudou, bem pequenininha, é o verbo auxiliar. Lá no presente perfeito, o meu verbo auxiliar estava no presente. Agora, no passado perfeito, o verbo auxiliar está no passado. Então, exemplo. Richard had gone out when his wife arrived. O Richard tinha saído quando a esposa dele chegou. De novo, 2 ações acontecendo ao mesmo tempo, no passado, uma concluída. Okay?
After they had finished their dinner, they washed the dishes. Após eles terminarem o jantar, ou após eles terem terminado o jantar, eles lavaram a louça, ou lavaram os pratos. Duas ações no tempo passado, mais uma vez, ok? Agora, observe que quando eu conjugo na terceira pessoa do singular, não tem diferença. Por quê? Lembra lá do passado simples que a gente viu? Que o verbo no passado não importa se é primeira, segunda, terceira pessoa, se é singular ou se é plural. O verbo sempre fica do mesmo jeito, tá? Então, se eu quero falar que eu tinha visitado, I had visited. Ela tinha visitado, she had visited. E assim por diante, tá? E relembrando como é que eu coloco o verbo no particípio, se ele é regular, coloca ED no final. Se ele é irregular, olha na tabela dos verbos irregulares, na terceira coluna. Okay? E no caso das perguntas e negações, mesma estrutura, a única diferença é o verbo auxiliar. Lá no presente era o has ou have, agora a gente vai ter o had, que é o passado do verbo ter. Tá? Exemplo, had he studied English before you moved to New York? Então, ele tinha estudado inglês antes de você mudar para Nova York? Duas ações, tá? Had you had your lunch before your boss called you? Você tinha almoçado, né? Você tinha tido o seu almoço, tinha almoçado antes do seu chefe chamar você? Duas ações de novo no passado. Had the water boil when you went to the kitchen? A água tinha fervido quando você foi para a cozinha? Tá? Duas ações no tempo passado. No caso da frase negativa, o não, sempre depois do verbo auxiliar, na forma contraída fica hadn't. Então, she hadn't finished her test when the bell rang. Ela não tinha terminado a prova dela, o teste dela, quando o sino tocou. I hadn't lived in London before I moved to Paris. Eu não tinha vivido em Londres antes de eu me mudar para Paris. We had forgotten our notebooks at home, so we returned home to pick them up. Então, nós tínhamos esquecido os nossos cadernos em casa, então nós retornamos para pegá-los. Tá? Então, lembra que no passado perfeito, a gente sempre vai ter essas duas ações acontecendo concomitantemente, sendo que uma é concluída e a outra aconteceu no tempo passado, ok? Pessoal, a gente encerra por aqui e o nosso próximo vídeo para encerrar esse aspecto de verbos é sobre o futuro, que é o que está faltando, tá bom? E aí vocês vão perceber uma grande diferença em relação a presente, passado e futuro em língua inglesa, ok? Fiquem bem, fiquem em casa quem puder, se cuidem, continuem estudando, foco, bye bye. Obrigada!